Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo aqui de hoje eu vou dar dicas relacionadas à solda. Como é que você faz para que sua solda não fique com furos, principalmente quando você solda ponteando, que é o que mais acontece aqui quando você solda metalon, principalmente na chapa 18 e na chapa 20, onde você não consegue muitas das vezes dar um cordão de solda direto, você tem que ir ponteando e entre esses pontos costuma ocorrer alguns furos. Eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode evitar que esses furos apareçam na sua solda. Eu vou fazer esse teste fazendo um corte em 45 graus nesse metalon 50 por 30 na chapa 18 e eu vou fazer tanto um teste no eletrodo quanto um teste na solda MIG. Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui com essas peças. Vou fazer a solda desta forma aqui, em 45. E nessa peça eu vou soldar com eletrodo, essa peça eu vou estar soldando com a solda MIG. E a parte de cima eu vou soldar corretamente, de forma que não vai ficar nenhum buraco entre as soldas. Depois a gente vai estar virando essas peças aqui. E desse lado aqui eu vou soldar de forma com que vai acontecer esses buracos aqui. E vou explicar como é que você faz para evitar que isso aconteça. Eu vou estar começando com a solda MIG. E vou demonstrar aqui nessa parte de cima, soldando corretamente, como é que a gente vai preencher, soldar essas duas peças aqui e não vai ter nenhum buraco entre a solda. Eu não vou preocupar aqui em deixar essa peça 100% no esquadro, tá? É somente para demonstrar aqui para vocês como é que você faz para evitar com que esses furos ocorram aí com você. Vou botar o cordão aqui agora, da forma correta. Então assim ficou o cordão de solda, da forma correta. Eu vou virar agora, eu vou dar o acabamento também, porque esses furos eles aparecem depois que você dá o acabamento. Então só estou mostrando para vocês como é que ficou o cordão. Eu vou virar, soldar da forma incorreta e vou dar o acabamento, que aí sim vai aparecer esses furos que eu estou falando. Vou dar o cordão novamente, da forma incorreta. Mostrar para vocês aqui também de perto como é que ficou. Aparentemente, você não consegue ver esses furos. Talvez um pouco assim nessa luz aqui, ó. Mas quando você dá acabamento, isso aqui fica um pouco mais visível. Essa aqui é a forma correta. Agora eu vou soldar no eletrodo para vocês verem que isso se aplica em qualquer máquina. Pessoal, o resultado da MIG está aqui, só que o eletrodo eu acabei tendo um problema na gravação e eu vou pegar aqui novamente uma peça que eu tenho aqui para a gente estar fazendo esse teste aqui novamente. Eu vou considerar como se fosse essa parte aqui, porque essa parte eu perdi a filmagem, eu vou estar fazendo aqui novamente para vocês. Vou virar para do outro lado também. Peraí, puxa um pouco. Vou estar virando agora e fazendo da forma errada. Essa aqui é a forma errada e essa aqui é a forma correta. Eu vou dar acabamento agora para a gente ver como é que ficou. Essa aqui é a solda MIG e eu vou dar o acabamento do lado errado. Você pode ver que ficam uns furinhos aqui. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas eu acredito que sim. Esses furos aqui, ó, eu vou explicar já por que acontece. Aqui ficou até pouco, mas dependendo da forma que você for soldar, eles ficam ainda maiores. Eu vou dar acabamento agora do lado certo
pra gente ver como é que fica sem furo nenhum. Pessoal, aqui no YouTube, para o vídeo ficar mais dinâmico, eu acabo resumindo o conteúdo e eu não abordo os temas com muita profundidade, mas eu tenho um conteúdo que é totalmente detalhado, mostrando passo a passo para você que quer investir nessa área, começar como uma renda extra e talvez se tornar até mesmo a sua principal fonte de renda. Esse treinamento foi todo desenvolvido dentro da minha oficina, em videoaulas, todas divididas em módulos, para você aprender o processo de fabricação de um móvel do absoluto zero. Além de todo o processo da montagem da estrutura, você terá também as aulas para aprender a realizar uma pintura resistente e montar toda a parte da marcenaria do móvel. Se isso faz sentido para você, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link para você saber mais sobre esse assunto. E caso você já tenha conhecimento em solda, talvez tenha até uma serralheria, mas está perdido nos projetos que são mais lucrativos nessa área, eu vou estar deixando um segundo link para você ter acesso aos projetos todos detalhados em videoaulas. E além do projeto, o conteúdo também em 3D para você baixar. Então esse é o resultado do lado certo. Pode ver que não tem furo nenhum na solda. E esse aqui é o resultado do lado errado. Dá para você ver alguns furos. Agora eu vou dar o acabamento no eletrodo para vocês verem como é que vai ser a diferença. Quando fica com essa casca com o eletrodo, é um pouco mais difícil de visualizar esses furos que eu estou falando. Depois do acabamento a gente vai ver certinho. Esse aqui é o lado errado. Pode ver que teve um furo bem aqui, ó. Teve um outro também aqui em cima. Como eu disse, se você fizer da forma errada, ainda vai ter mais furos do que esses aqui, tá? Mas para demonstrar para vocês agora o outro lado, como é que não vai ter furo nenhum. E esse aqui já é o resultado com eletrodo, porém soldando da forma correta. Pode ver que já não aparece nenhum furo. Eu vou colocar também uma do lado da outra. Esse aqui é com eletrodo. E esse daqui é com a MIG, para vocês verem que realmente eu fiz duas soldas, tá? Essa aqui é que eu tinha soldado primeiro com a MIG. Esse aqui é o lado errado. Dá para ver uns furos aqui, ó. Mas o lado certo não tem nenhum. Eu vou explicar para vocês agora o porquê que isso acontece e como evitar esses furos aqui, ó. Pessoal, então eu vou dar um exemplo aqui na prática, nessa peça aqui mesmo. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu vou dar esse exemplo aqui na solda MIG, porém a eletrodo vai ser exatamente da mesma forma. Como é que eu faço para que a solda não tenha esses furos entre os pontos? É fazendo os pontos mais junto possível. Eu vou fazer um exemplo aqui nessa peça e vou mostrar para vocês de perto, para vocês verem a diferença. Aqui em cima eu vou fazer a solda do jeito certo e aqui embaixo do jeito errado, que vai dar para vocês verem mais nítido. Nesse caso aqui, ó, quando eu vou fazendo o cordão de solda, eu vou fazendo um ponto e vou fazendo um ponto em cima do outro, tá? Você não pode dar um espaçamento muito grande entre os pontos, porque dessa forma falta preencher o espaço entre uma peça e outra, né? Geralmente aqui tem essa... Vou dar esse exemplo aqui, ó. Aqui tem duas peças. Então, quando você dá um ponto aqui e dá uma distância muito grande entre eles, esse intervalo aqui que ficou faltando preencher a solda é onde acontecem os furos. Então, nesse caso aqui, ó, sempre dê os pontos bem perto um do outro. Não dê um espaço muito grande. Eu vou dar um espaço maior aqui agora para vocês entenderem ainda melhor o que eu estou falando.
Vou mostrar aqui de perto para vocês agora. Mas aqui dá para ver que entre as soldas tem um furo aqui, ó. E é justamente esse furo, quando você dá o acabamento, que aparece. Então aqui, ó, eu dei um cordão mais próximo do outro, um ponto, na verdade, mais próximo do outro. E aqui, ó, eu dei um afastamento. Então, esse aqui é o ponto que ficou faltando cobrir. Pessoal, então esse aqui foi o vídeo. Eu usei aqui uma forma bem simples de explicar. Não utilizei nenhum termo técnico, justamente para ficar mais fácil o entendimento aqui. Eu acho que dessa forma, esse tipo de comunicação fica mais claro, ao invés de utilizar muitos termos técnicos. Mas o conceito aqui, independente da solda, é o mesmo. Então espero que eu tenha gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro. Como eu disse, qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo nos comentários. E até o próximo vídeo, e um grande abraço.